Beleza, ok. Então, boa noite aí, senhores. Vamos começar aqui. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Mastercam. Como eu havia comentado com vocês, né? Hoje, dentro de sistemas automatizados, a gente estuda um pouco de CAD, CAM, né? Um pouquinho de robótica aí para integrar junto, correto? Então é o seguinte, o SolidWorks, como vocês já tiveram bastante aula com o professor Rafael, então a gente vai focar um pouquinho mais no... E aí a gente consegue ter um aproveitamento melhor. Sim, João. Professor, eu entrei na turma logo depois, então a minha parte eu não peguei o SolidWorks, não. Beleza. A gente pode fazer alguma coisa aqui, mas assim, e aí aqueles que não conseguir, a gente, a hora que voltar nas aulas, a gente vai fazer as práticas. Aí a gente faz a pecinha no SolidWorks, faz no Mastercam e joga no SSCNC. Perfeito? Então vamos lá. Pessoal, então ó, o Mastercam eu estou usando uma versão um pouco mais antiga, né, a X5, mas assim, ela é bem parecida com as versões futuras, né? Lá na escola eu acho que a gente tem 2017 ou 2018. Ok? Deixa eu ver aqui se está abrindo. Ele é um pouquinho pesado. Abrindo. Minutinho aqui, ele já abre e a gente já começa. Aí agora ele interpretou que tem dois abrindo. Mas assim, pessoal, é uma matéria gostosa. Se a gente pegar firme mesmo assim, é um negócio interessante. Bastante interessante. Caramba, parece que não estava demorando assim antes. Pouco. Alexandre, esse sistema CAN que você falou aí é Sim. comunicação de dados, é? Na verdade é o seguinte, o sistema CAM são sistemas de manufatura assistida pelo computador. Essa manufatura pode ser qualquer equipamento, né? Então, assim, é um software que ele vai controlar a fabricação, né, de algum processo. Ó, resolveu aqui. Nesse caso aqui, como a matéria de vocês tem uma parte de CNC, então a gente vai fazer o controle de máquina CNC. Mas eu poderia estar controlando um outro tipo de equipamento. E nesse caso aqui, o Mastercam, ele gera código CAN, né? Pessoal, tá dando para visualizar bem? Beleza. Pessoal, eu vou falando aqui, se tiver alguma dúvida aí é só se manifestar, certo? Então, olha só, senhores, deixa eu só voltar aqui um pouquinho, beleza. Então, aqui está a tela inicial dele, né? A interface aqui. Então, a gente vai observar o seguinte. Aqui do meu lado esquerdo, para eu que estou de frente à tela, barra de gerenciamento de operações, certo? Então, aqui eu tenho onde vai ser minhas usinagens. Aqui em cima eu tenho a barra de status, né? Arquivo, editar, vista e por aí vai. E aqui são as barras de ferramentas, que são grupos de ferramenta, né? Que quando eu for utilizar, então cada grupo desse vai ter um tipo de função.
da mesma forma que o SolidWorks tinha. O Mastercam é um software parametrizado, então, ou seja, quando eu pego um desenho de um outro software que tem medida, ele consegue identificar essas linhas. Acho que quando o Rafael teve aula com vocês tiveram aula com o Rafael, então quando vocês iam lá e digitavam a linha e dimensionava ela com 50 milímetros, aqui também ela vai ter 50 milímetros, da mesma forma. Correto? Uhum. Tranquilo até aqui? Tranquilo. Eu vou pôr o SolidWorks para ir abrindo aqui, depois algumas coisas a gente demonstrando. Então, beleza, aqui. Para mim tá. Para você. Como é que, aonde que eu habilito ele? Deixa eu ver aqui, telas, screen 1. Para mim não tá aparecendo, Matheus. Oi. Dá uma olhada. Tá aparecendo e agora ou não? Nas outras aulas estava aparecendo? Uai, estranho, eu não tá normal, eu não alterei nada. Aqui para mim ele tá aparecendo. Oi? Pera aí, deixa eu ver. Deixa eu ver. Uai, isso. Agora olha aqui. Clica aí no meu, vê se voltou ou não. Estranho, hein? E eu não tenho. Deixa eu tirar aqui. Trocar janela. Vou parar de transmitir aqui. Vamos, tela. Telas. Screen. Deixa eu ver aqui. Canal de transmissão aula. Seus drives de vídeo estão desatualizados. Ok. Voltou. Então vamos lá. Então aqui a tela ela está em branco. Vocês vão observar que o gerenciador de operações está em branco também, né? Na parte superior eu tenho a barra de status e as ferramentas, correto? Olha só, a primeira coisa que eu tenho que fazer no software quando eu vou trabalhar é identificar qual é o tipo de controle que eu quero fazer no software, correto? Então, olha só, vocês vão observar que lá na barra de status está arquivo, editar, vista, analisar, criar, sólidos, transformar, tipo de máquina, usinagem, tela, ajuste e ajuda. Olha, aqui onde está tipo de máquina, observe que quando eu clico aqui, ó, ele aparece para a gente, ó, fresa, torno, erosão a fio, router e... Então, nesse caso que a gente estava estudando, a gente está vendo a parte de torno, não é isso? Então, ó, eu venho aqui e escolho torno. Observe que quando eu selecionei torno, observem que criou uma janela do lado direito. Nela está escrita padrão e gerenciar lista, ok?
O que é isso aqui? No criar uma máquina, o software me pede o seguinte. O Mastercam ou qualquer software CAM, o que ele gera? A gente parametriza uma operação que a gente queira desenvolver, certo? Então, o que acontece? Quando eu faço esse desenvolvimento da operação que eu quero fazer, essa operação eu quero que gere um arquivo para eu ir lá inserir e desenvolver o controle que foi feito. Então, no caso disso aqui, a gente chama de pós-processador ou pós-processado. O que ele faz? Oi? Então, o que o pós-processado faz? Ele organiza a ideia ou os parâmetros que eu coloquei e monta o programa, o arquivo do equipamento ou da máquina. Então, nesse caso aqui, ó, eu vou pegar um pós-processador padrão. O que é o padrão? É um pós-processador que veio instalado nele. Só que isso aqui é muito importante, senhores, que vocês observem, porque cada equipamento tem um pós-processador, ou seja, uma forma pela qual a máquina trabalha. Então, ou seja, em relação a isso, porque se o pós-processador gera um arquivo diferente, possa ser que isso gere um dano muito grande na máquina. Eu já vi casos de pessoa aqui em Goiânia que praticamente perdeu a máquina dele, porque gerou o código numa máquina, num pós-processado pirata, só que ele não testou o programa e pôs para rodar. E a máquina trombou e o dano na máquina quase que ficou mais barato, ficou o preço de comprar uma nova. Então, assim, o conserto e comprar uma nova ficou mais viável comprar um equipamento novo do que consertar. Certo? Sim, hein? Foi uma pancada. Certo. Se vocês observar agora aqui onde está gerenciamento de operações, no lado esquerdo, vocês vão ver que ele criou aqui, ó, máquina grupo 1. Aí tá, propriedades Latter. Latter é turno. Então, olha só. Agora, se eu vier aqui, ó, eu abrir a aba, aí ele tem arquivo, ajuste de ferramenta, ajuste de bloco, zona de segurança. Então, agora ele criou efetivamente uma máquina. Então, agora sim eu posso começar. Agora ele complicado tá... que eu não consigo ver o mouse, eu tô perdido. Eu tô tentando falar aí. Eu tô tentando orientar vocês aqui falando, né? Eu quase não tô nem mexendo no mouse. Também não. Então vamos lá. Pessoal, quando essas últimas aulas que a gente fez, esses encontros nossos, a gente comentou muito a respeito de fluxograma e dos principais códigos, né, que vai gerar o ISO. Mas quando a gente ia gerar um programa, qual era a nossa primeira preocupação? Onde seria o nosso ponto de origem ou zero peça, né? No caso aqui, ó, eu tenho um atalho que é o F9. Observe que quando eu clico no F9, ele gera para mim as linhas. A linha que representa as coordenadas ou a origem. Se eu pegar o mouse, clicar no scroll dele e rotacionar, ó, veja que ele gerou 3 eixos. Certo? Quando eu vou fazer um projeto aqui no Mastercam, é importante o seguinte, que eu esteja na posição topo. Então, olha só. Eu vou clicar na tecla Alt 1, numeral 1, e depois na tecla F1 ele gera isso aqui pra gente, ó. A tela fica plana, certo? Pessoal, eu posso aqui no Mastercam utilizar um arquivo do SolidWorks
como também eu posso fazer um arquivo diretamente aqui nele, certo? Então, assim, nesse primeiro momento, a gente vai fazer da seguinte forma. Vamos fazer um desenho. Boa noite, pessoal, tudo bom? Tudo bem, Roger? Hoje. Chegou Opa, cedo aí. pois é, tô aí na área. Na hora do amém. Mais ou É menos. o mais importante. É verdade. É. É verdade. Então, olha só, como é que vai funcionar aqui, ó? Aqui eu tenho a aba, onde eu tenho aqui, ó, onde está escrito, ó, criar ponto numa posição. Vocês vão ver que tem uma cruzinha verde, depois tem uma linha, depois tem um símbolo de círculo, um quadrado, aí tem um canto redondo, uma spline e um sólido. Então essa aqui é a barra de desenho, ok? Então olha só, e quando vocês olharem aí, ó, cada desenho, cada ícone desse tem uma setinha do lado. O que isso significa? Que esse ícone tem mais de uma função. Então se eu der um clique na setinha, observe que ele me dá mais funções. Por exemplo, nesse caso eu estou clicando no ícone linha. Então você vê que ele criou a linha por extremos, criar linha próxima, criar linha bissetriz, criar linha perpendicular, criar linha paralela, desculpa, e criar linha tangente no ponto. Então olha só, eu vou fazer um desenho mais simples aqui. Então vamos criar uma linha por extremos, né? Então olha só, eu cliquei em cima da linha, observe que ele criou uma linha adicional aí, ó, que é onde eu parametrizo a minha linha, nesse caso aqui, ó. Então vocês vão observar que ele tem a função multilinhas, então eu clico, aí a hora que eu der o segundo clique, ele já gera outra linha. No quadro do lado, vocês vão ver uma setinha com alguma escala em vermelho e um quadro de frente. Aí é onde eu vou colocar o comprimento da minha linha. No segundo campo de digitação aí, eu coloco um ângulo para minha linha, se ela tiver, certo? Aí eu tenho para frente aí a linha tangente e o símbolo de confirmar o comando. Então vamos lá. Ele vai estar escrito aqui para a gente, ó, indicar o primeiro extremo. Então eu vou levar o cursor no centro, vou dar um clique, clico e solto. Aí eu arrasto o mouse para a direção que eu quero projetar a minha peça. Agora, senhores, aqui a gente tem que ter muita cautela pelo seguinte. Aqui tem aquela questão do quadrante. A máquina, ela entende a peça de que forma que a gente veio programando? Ela entende a peça... Nossa, abre sua boca. Ela entende a peça no diâmetro, correto? A gente comenta. Quando eu digito os valores lá na máquina, eu digito valores no diâmetro. Porém, quando eu estou fazendo o desenho no ambiente do CAM, esse software aqui, eu desenho a peça no raio, certo? Então, por exemplo, eu quero fazer um rebaixo de 30 milímetros. Então, ó, eu peguei a linha, vou dar o segundo clique, indicar o segundo extremo. Agora, antes de dar qualquer coisa, eu vou clicar aqui e dar o valor da linha. Se eu quero um diâmetro de 30, então eu vou desenhar uma linha com 15 milímetros. Aqui, para aumentar ou diminuir, é só rodar o screw do mouse, para frente ou para trás. Então vai por sempre o raio que a gente quer.
Oi? Aqui, ó, se você ver aqui, eu digitei 15. Aham, Vai gerar um programa de diâmetro 30. entendi. Mas Então vamos lá. eu falo assim, o programa vai sempre, a gente sempre vai ter que pôr em raio. Igual você quer 30, tem pouquinho. Não, olha só. Quando eu vou fazer o desenho no ambiente CAM. Ah, Se eu desenhar uma peça lá no SolidWorks e trazer para cá, ela já vem em diâmetro. beleza. Então vamos lá. Ó, vou capturar aqui a ponta da linha, arrastar, dar o segundo clique e coloco o comprimento que eu quero da linha. Sei lá, 30. Uhum. Então olha só, 30 milímetros de comprimento. Agora olha só, eu vou fazer um diâmetro de 100 milímetros. Então olha só, para eu atingir um diâmetro de 100 milímetros, eu tenho que estar 50 milímetros no raio. Só que eu já tenho 15 aqui, ó. Então vão ser, ó, 50 menos 15. Observe que o campo de digitação do tamanho da linha, ele pode ser com uma operação matemática. Então, nesse caso aqui, ó lá, os 50 menos 15. 35 milímetros, ó. Pessoal, alguma dúvida até aqui? Não entendi muito bem porque esse 50 menos 15 não. Me entendi boa. Olha, eu quero um diâmetro de... Certo? Certo. Então, como eu estou fazendo a linha no raio, que tamanho tem que ter a linha? Você quer de quanto? A internet tá meio travando, eu acho que é isso que tá ruim de entender. Ó, o diâmetro é 100. Eu Certo. estou desenhando no raio. Então, é qual? 50. 50. Só que essa linha minha aqui, ela já está partindo de 15, não tá? Sim. Por isso que aí, quanto falta para 50? Ah, entendi. 35. Aí eu coloquei aqui que o software também consegue entender operação matemática. Entendi. Entendeu? Uhum. Então vamos lá. Agora aqui, ó, vou fazer outra linha. Vou pôr uns 30 milímetros aqui. E vou fazer uma linha aqui fechando, ó. Agora essa linha tem 50 milímetros. Certo? Certo. E vou fechar aqui embaixo, ó. Então ficou alguma coisa parecida com um L aí. Perfeito? Então olha só. O Mastercam, ou Software CAM, eu tenho duas formas de trabalhar com ele. Eu trabalho com linhas, que é isso que vocês estão conseguindo enxergar, como eu posso trabalhar com sólido. Então fica opcional. Quando eu trabalho com sólido, o software pesa mais. Porém, eu consigo em determinadas peças ter mais funções ou auxílio, certo? Então vamos lá. Se eu quiser trabalhar com peça dessa forma, perfeito. Pessoal, deixa eu só tomar uma água aqui rapidinho. Beleza. E aí, pessoal? Bom, E aí, rapaziada? Firme? Firme você? Bom Beleza, também, galera. ué. Paulinho. Cadê o? Tamo aí. Quanto ao Thales? Voltar, vamos caçar aí. O que vocês estão aprontando aí esses dias? Aí tamo aí, cara, trabalhando, Ralando, Opa. ralando. ralando doce. Só no isolamento.
Nada. Que jeito, né? Aí quem trabalhar, como é que fica isolado? Isolar passa fome, filho. Pois é. E aí, senhores? Em casa que é 4 mulheres pra cuidar. Tu Rapaz, tem pessoal, aqui, ó, eu posso fazer também o seguinte, olha só. Eu tenho uma função aqui, ó, transformar espelho. Eu posso espelhar essa imagem, né, para eu poder entender que é uma peça revolucionária. Então, ó, vou selecionar. Quase todos os comandos, vocês vão observar que ele escreve o que ele está pedindo. Espelhamento. Indique entidades a espelhar, ou seja, o que eu quero copiar. Espelhar é eu pegar um grupo de linha ou uma única linha e jogar ela a 180 graus em relação à outra. Então, olha só, eu quero espelhar essa linha, essa e essa. Essas linhas que ficaram em branco. Falta da frente, né? Aí eu vou dar Enter. Aí ele abriu aqui para mim uma janela. Então, ó, eu quero espelhar em relação a qual eixo? Então, nós vamos pegar aqui, ó, em relação ao eixo X. Então, tá aqui. Aí ele pede para indicar a referência. Pode ser aqui no centro, pode ser em cima da... Ok. Então, tá aqui, ó. Eu tenho agora uma peça no diâmetro que a gente queria. Ó. Se eu vier aqui, ó, em criar detalhamento, cota vertical. Então agora ó, eu consigo. Tá aí, ó, nossa peça tem 100 milímetros aqui. E aqui tem 30. Esse comprimento aqui tem 30. E esse comprimento também tem 30. Certo, senhores? Dúvidas? Positivo operante. Beleza. Então vamos lá, continuar. Então nós temos a peça que nós queremos, correto? Agora o que a gente vai fazer? Agora nós vamos criar o bloco. O que é o bloco? É exatamente o material que a gente iria usinar, né? Então eu venho aqui, ó, na gerenciamento de operações, ajuste do bloco. Ele vai abrir a aba aqui. Aí eu vou vir aqui, ó, bloco, que é o segundo retângulo. Propriedades. Aqui em propriedades, eu sei o tamanho que tem a nossa peça, não sei? Uhum. Eu posso vir aqui, ó, diâmetro externo e digital, que é 100 milímetros. Deixa eu pôr ela aqui do lado, aqui, ó. Então eu sei que ela tem 100 e o comprimento dela tem 60. Eu posso vir aqui digital, os valores. E ok. Observa aí que ele gerou aqui para nós, ó, o material. Tem alguma coisa... Deixa eu voltar aqui. Tem uma cota errada aí. É, porque ficou 600. É 60. Aí, ó. Não, eu falar a linha da cota lá tá errada. O que tá? Ela tá encostando a peça, a linha da cota. Ah, tá. Não pode, né? Ah, não tá encostando não, chefe, ó. Não, é de baixo, desce lá pra você ver. A do meio. Ah. Aham. Tá certo. Pode deixar que eu vou corrigir sua prova mais de perto. Não, barulhento. Olha aí. Ê, Rocha, agora você achou bom, hein? Porque pegou a medida lá da linha do 30. E pegar aqui do Justamente. 100, ela não gostar, não. Pronto. Esse aí ganhou um ponto. Então, olha só. Então, agora, ó, eu tenho o desenho. No gerenciador de operações, nós temos uma máquina.
e nós inserimos um material para usinagem. O que falta agora? Fazer a operação de usinagem. Então, olha só, quando eu estou com uma peça dessa aqui, o intuito nosso é fazer um desbaste, correto? Então, olha só, quando eu criei a máquina, lá na barra de status, tipo de máquina, do lado está escrito assim, ó, usinagens. Então, olha só, a gente vai clicar em usinagem, ele vai abrir a aba aqui, ó. Então, aqui tem as operações de usinagem para torno. Então, ó, tem desbaste, acabamento, rosca, canal, torneamento com bedame, faceamento, corte, furação e por aí vai. Então, olha só, eu vou vir aqui, ó, em desbaste, porque nesse caso eu quero desbastar a peça. Eu estou levando em consideração que esse tarugo está no tamanho faceado. Cliquei em desbaste. Ele vai abrir aqui para a gente, ó, para a gente identificar o nome. Então eu posso pôr qualquer nome ou nem colocar nome, mas vamos pôr aqui, ó, desbaste externo. Vou dar OK. Quando eu dei OK, ele abriu uma janela aqui, ó, que ele chama de encadeamento. O que é encadeamento? Eu vou falar para o software qual é a fronteira. O que é isso? Qual é o limite que eu quero que ele corte, né, na operação. Nesse caso aqui, vocês vão observar ó, que aqui em cima, aqui, ó, ele está escrito geometria. Por que está escrito geometria? Porque tem uma linha aí no software. Por isso. E aqui do lado tá cinza, porque se fosse uma peça 3D, ou seja, uma peça sólida, aí a gente conseguiria pegar por aqui. Mas por enquanto a gente está com a peça só em linhas, mas funciona da mesma forma. Então agora, qual é o tipo de seleção que eu vou fazer do meu encadeamento? Eu uso bastante esse daqui, ó, o encadear, onde tem o símbolo da Audi aí, ó, 3 círculos entrelaçados. Então vou clicar aqui, veja que ficou azulzinho. Agora eu levo o cursor sobre as linhas. Observe que ele começou aqui. Então, ó, cliquei aqui. Vou voltar aqui. Desbaste externo. Então, olha só. Vou clicar aqui nessa linha. Ele começou aqui embaixo porque ele interpretou a linha completa. E eu quero terminar aqui, ó. Então, vocês vão observar ó, que ele tem uma linha verde no início da linha e no final da linha tem uma seta vermelha, que significa o fim. Então, eu montei esse retângulo aí, que é onde a usinagem vai acontecer. E como assim? No momento que a gente colocar a ferramenta, ela vai entender essas duas linhas como limite dessa operação de usinagem. Então, eu vou fechar aqui, ó, o encadeamento. Agora, ele abriu aqui, ó, então, propriedade de desbaste no torno. Parâmetros de operação. Então, ele está marcando aí uma ferramenta. Essa ferramenta aqui, ela veio quando eu instalei. Mas, eu não tenho uma ferramenta dessa, minha ferramenta é diferente. Eu posso entrar aqui, ó, dar um clique duplo em cima de uma ferramenta. E posso vir aqui, ó, inserto e colocar qualquer inserto que eu quiser. No suporte, eu posso fazer o suporte e parametrizar ele. E ainda posso colocar os parâmetros de corte da ferramenta aqui no suporte. Então, olha só.
Então eu escolho o suporte. Aí depois vocês vão ver do lado direito aí, assim, ó, número da ferramenta, número de afastamento, número da estação. Quando a gente estava estudando, lembra que a ferramenta era representada pela letra T e você tinha 4 dígitos, 0101. Os 2 primeiros corretores, os 2 segundos os 2 primeiros a posição da ferramenta na torre, os 2 segundos o corretor da ferramenta. Nesse caso aqui, então, ó, eu coloco esses valores aqui. Na parte agora de baixo está escrito assim, ó, avanço de corte. Esse avanço de corte é aquela função F que a gente fez lá nos programas. Qual é a velocidade que a ferramenta vai deslocar sobre a peça? E observe que eu tenho 2 unidades, ó, milímetros por minuto, milímetros por volta. Essa unidade microns aí eu não sei explicar para vocês que unidade é essa, mas eu tenho milímetros por volta, milímetros por minuto. No caso aqui, como a gente trabalha com torno, milímetros por volta. Avanço de mergulho é quando eu faço a ferramenta penetrar na peça durante o corte. No nosso caso aqui, a gente não vai ter esse avanço de mergulho. Então, eu posso desabilitar ele. Depois, nós temos assim, ó, rotação do fuso. Eu posso ter a rotação em velocidade de corte constante, como eu posso ter RPM constante. Então, eu posso ter um como o outro. Então, olha só, a velocidade de corte constante é quando eu quero que utilize aquele G96. E a RPM constante é quando eu quero usar o G97. Qual que é a diferença de um para o outro? A velocidade de corte constante quer dizer que o torno ele vai calcular as RPM para nós. Ele vai fazer isso. Então, vamos lá. Então, a ferramenta suporta um VC de 200. Então, tá aqui. E depois, a próximo campo é a máxima RPM. Vamos pôr aqui 1.500. Pessoal, alguma dúvida aqui? Tá tranquilo? No momento tá de boa. Então, vamos lá. Então, olha só. Só no dia da prova, semana que vem. Aí, olha só. A gente pegou parâmetros da operação, nós alimentamos ela. Isso aqui tudo, até esse momento, a gente mostrou para o software quais são os parâmetros da nossa ferramenta. Agora, do lado está escrito assim, ó, parâmetros de desbaste. Então, vamos entrar. Agora, eu vou parametrizar como que eu quero que funciona o desbaste. Certo? Então, olha só. Tem o desenho da peça, o desenho da ferramenta, e veja que ele tem várias linhas. Cada linha dessa é um ponto de programação que eu vou fazer para fazer o funcionamento da operação, ou seja, os parâmetros. Então, vamos lá. Primeira coisa aí, profundidade de corte. Quanto eu quero que a ferramenta corte durante cada passada? Nos exemplos que a gente viu digitando manualmente, fazendo o programa manualmente, a profundidade de corte que nós trabalhamos era de 2 milímetros no diâmetro. O que isso significa? Que aqui no software, essa profundidade de corte, ele pediu no raio. Então, se eu quero 2 milímetros no diâmetro, 1 milímetro no raio. Profundidade mínima de corte. Então, eu coloco para o software, olha, a menor profundidade de corte que eu quero durante a usinagem é X.
No meu caso, eu deixo 1/100 de milímetro. Depois está assim, ó, sobremetal em X, metal em Z. O que é sobremetal? Quando eu estou usinando num torno CNC, é muito comum o seguinte: a gente pega uma ferramenta, coloca parâmetros de cortes bastante elevados para ter rapidez no desbaste e só usamos parâmetros melhores no passo de acabamento. É até comum a gente ter duas ferramentas durante a usinagem. Então, eu tenho uma para desbaste, uma para acabamento. Normalmente, quanto que eu deixo de acabamento? No eixo X, é importante deixar um sobremetal que seja maior do que o raio da ponta da ferramenta que está sendo usado. A ferramenta mais comum para acabamento é raio 0,4 de milímetro. Então, ou seja, eu deixo um sobremetal de mais ou menos 0,5 milímetro. Fica bom. Então, vou pôr aqui, ó, 0,5. Sobremetal em Z. Em Z, que é no fundo da peça, não é interessante que eu deixe um sobremetal muito grande, porque eu posso ocasionar colisão da ferramenta. Ou eu gere, como o desenho que nós fizemos, eu tenho uma parede de 35 milímetros, na hora que ele vier fazendo o acabamento, que ele entrar no diâmetro de 30, entre o diâmetro de 30 e o diâmetro de 100, pode ser que a ferramenta entre de face e remova muito material. Então pode ocasionar um acidente. Eu, particularmente em Z, uso em torno de 1/10 de milímetro. Eu acho que é um tanto bom. Certo? Agora, ó, o próximo passo, vocês vão ver bem embaixo do desenho que representa a peça, está escrito entrada. O que é a entrada? É a distância que a ferramenta vai aproximar da peça para poder começar a usinagem. Aí está 2,5 milímetros. Eu acho muito. Então, eu particularmente, 1 milímetro. Eu acho que é um tanto interessante. Certo? No raio ou no diâmetro? Tudo em raio, né? Olha só, comprimento não tem raio, né? Comprimento é valor cheio. Ah, é verdade. Só no diâmetro que aqui você parametriza no raio, pensa no raio. Mas no momento que ele gerar o programa, ele gera o programa no diâmetro, igual a gente aprendeu. Os códigos vão ficar exatos, o software é parametrizado para isso. Então vamos lá. Então vou vir aqui, ó. Vou aceitar o programa. Observe que aí ele já está fazendo uma prévia. Então ele está calculando o movimento. Então aqui, ó, se vocês observarem, ele já calculou todos os movimentos da ferramenta dentro daquele retângulo que nós marcamos. Ó. Eu marquei essa linha de baixo e a do fundo. Se a gente observar, ó, entre a linha verde e essa última azul tem um espaço. Que espaço é esse? Corresponde justamente ao sobremetal que nós deixamos no eixo X. E aqui, ó, tem o sobremetal, ó, do eixo Z. Ó. Observe que aqui, ó, fitinha sem remover. Então eu tenho sobremetal em X, sobremetal em Z. Se a gente observar aqui na árvore de projeto, aqui, ó, gerenciador de operações, que está do lado esquerdo da tela, veja que ele criou uma pastinha com o nome desbaste noturno. Certo? Então, agora, ó, a operação de desbaste ela já foi criada. Simular isso aqui, ó, eu vou vir aqui nas ferramentas de usinagem, na primeira linha, o 6º item, e vou dar um clique. Ó. Simular sólido
das operações indicadas. Então, eu vou clicar em cima da pastinha, em cima do simular. Aí ele abre essa tela. Esse material verde, ó, ele só vai aparecer aqui se quando a gente colocar o material exatamente aqui, ó, em ajuste do bloco, propriedades. Se colocar o material aqui, ele aparece dessa forma. Se eu não colocar, ele não aparece dessa forma aqui, fica em branco. Então vamos lá. Agora aqui, ó, eu tenho como voltar, dar play, ir para frente, né? E aqui, ó, eu tenho campo de velocidade de simulação. Então eu vou pôr um pouco aqui mais lento. Aqui eu posso colocar, mudar ele de posição. E vamos lá. Vou pausar, voltar. Aqui embaixo, aqui, ó, simular ferramenta e suporte ou simular só ferramenta. Então eu vou pôr aqui em suporte. E dar play. Então aqui, ó, ele vai dar todas as passadas que a gente colocou lá no nosso programa. Como se tivesse exatamente torneando na máquina. Então eu consigo analisar se está cortando bem, se está ruim, se o tempo vai ser bom ou não. Então isso aí a gente consegue ter uma prévia disso. Beleza. Então aqui, ó, ele chegou no final do nosso desbaste, ok? Então eu vou fechar aqui. Tá vendo que o desenho ele tá todo fora de visão. Então eu seguro a tecla Alt, aperto o numeral 1 e a tecla F1 com o Alt apertado, acionado. Então eu voltei aqui. Tá? Então, não, o comando é Alt 1, ele fica plano. Alt F1, ele dá um zoom total. Então, ele pega a PEC, coloca dentro do campo de visão do Solid. Agora, olha só. Eu quero fazer agora a operação de acabamento na peça. Eu posso vir aqui, criar a operação e clicar em cima. Só que essa parte aqui, ela já está cheia de risco, né, de traço. Para eu esconder esses traços, ó, eu venho aqui, ó, na segunda linha, gerenciador de operações, usinagens. Na segunda linha, tem um cadeadinho e tem tipo umas ondinhas. Então, eu vou clicar nessas ondinhas, ó. Veja que ele sumiu com as linhas da operação que está em ativo. Onde onde vê esse trem, não, ué? Tá escrito gerenciador de operação, aí usinagem, certo. aí com I. Naquela ondinha. Nas ondinhas aí, ó. Certo. Aí, agora, eu vou vir lá nas operações de usinagem, acabamento. Aí ele vai me pedir para selecionar de novo. Quando eu tô aqui, ó, aí eu vou vir aqui em encadear ou parcial. Ó, vou clicar nessa linha e vou clicar nessa segunda linha. Ó. Então ele vai começar a operação aqui na face da peça.
certo? E vou terminar aqui, ó. E vou dar OK. Aí eu vou mudar a ferramenta. Eu vou pegar essa ferramenta 21, que é uma ferramenta de acabamento. Então vamos lá. Ó. Número da ferramenta. Eu vou pôr na ferramenta número 3. Então, posição 3, corretor 3. Qual que é o avanço de corte? O avanço de corte eu vou pôr ponto 12. A rotação do fuso em velocidade de corte constante, que é VC. Então, vamos pôr 300. E qual que é a máxima RPM? Eu vou pôr 2.000. Pronto. Foi só 12 décimos de avanço? Porque eu quero dar um bom acabamento. Tá. Então ela vai devagarzinho. Igual eu vou vir aqui, ó, parâmetros do acabamento. No parâmetro do acabamento, ó, passo de acabamento, quantos milímetros? Você pode pôr quantos você quiser, só que nesse momento, o que vai interessar para a gente? Número de passes para acabamento. Uma passada. Então, pronto. Uma passada resolve nosso problema. Eu posso colocar qualquer número aqui que não vai alterar em nada. Então, vamos lá. Veja que ele fez uma única passada aqui, ó. Agora eu vou fazer a simulação, ó. Eu vou clicar no desbaste no torno e vou clicar em acabamento no torno. Agora é o seguinte, para eu selecionar uma segunda pastinha, eu tenho que apertar e segurar a tecla Ctrl, levo o cursor sobre a pastinha e dou um clique. Aí ela aceita eu selecionar mais de uma. Agora eu vou vir aqui, ó. Aqui nas opções eu vou pôr assim, ó, parar após cada operação. Então ele vai fazer com uma ferramenta, para, e depois a gente usa a outra. Então vamos lá. Então ele está desbastando. Esse aí já vai fazer os dois, desbastar e o acabamento. Justamente. A hora que ele terminar o desbaste, eu pus aqui para ele parar. E depois eu vou apertar de novo. Aí ele troca a ferramenta e faz o acabamento. Rapaz, é meio difícil, não é fácil não. Fácil demais, hein? Que isso? Eu falo assim, ó, pra decorar tudo isso aí. Então, se vocês que têm facilidade, tá tendo dificuldade, mas nem quem não tem o sistema. Pois é mais complicado ainda. Não, mas não preocupa não. 2, 3 vezes que repetir a matéria fica bom. Aí, olha só. Parada no fim da operação, então eu vou acionar de novo. Ó. Ele vai trocar a ferramenta e fez o acabamento. Observe que a ferramenta que eu coloquei é uma VBM, que é a famosa canoinha. Agora, olha só, eu posso pôr ela para ir direto. Ó. Então, eu vou tirar todos os filtros, vou pôr rápido e pôr para tocar. Perfeito. Vou mais uma vez. Certo? Certo. Alexandre, esse programa aí já gera o código já e já manda pro torno? O torno? Sim. A gente vai fazer isso agora. Então, olha só. Tá aqui a peça que nós desenhamos. Geramos as operações de usinagem.
Agora, o que é o intuito de um software CAM? Gerar para a gente aquele programa que a gente estudou aí nas últimas aulas. Ó. Como é que vocês vão ver aí, ó, na aba Gerenciador de Operações, Usinagens, na primeira linha de ícone, está escrito G1. Vocês conseguiram encontrar do lado esquerdo? Vi lá. Pois é. Ó. Então eu vou dar um clique em cima. Veja que ele está assim, ó. Pós-processador. Esse pós-processador é aquela segunda janelinha que nós entramos lá no começo. Então eu vou vir aqui, ó. Vou aceitar. Ele vai me pedir o lugar para gravar o programa. Então eu vou pôr em desktop. E vou deixar aqui, ó. Desbaixo externo. Eu posso pôr qualquer nome. E vou aceitar. Então agora, ó, ele gerou para mim um programa. Tá aqui o programa. Tá vendo que tem um monte de linha aqui escrita? Isso aqui foi gerado pelo pós-processador. Aquele que eu pus lá padrão. O padrão que veio instalado aqui é esse aqui que vocês estão vendo. Ó. Então o que acontece? Cada pós funciona de uma forma. Esse aqui tá assim. Só que lembra que eu falei para vocês que esse daqui ele tá gerando um erro. Então, nesse caso aqui, depende da máquina que eu vou usar, eu tenho que fazer algumas alterações manuais. Mas esse aqui é porque eu não tenho um pós-processado aqui de uma máquina. Por isso que ele saiu dessa forma. Então, vamos lá. Ó. Eu vou já remover aqui algumas linhas, porque eu já conheço. Então, vou remover essa e essas duas aqui. Ó. Então, ó, quando a gente instalar, eu já consigo identificar o programa, o que tem de errado. A primeira linha, faltou o G40, o G90 e o G95. Na segunda linha, observe que ele não escreveu a linha de ponto de troca. Então, eu vou colocar ela manualmente. Ó, G54, G0, X de 150, Z de 200. O GT0101, ele não tem o código G0 na frente. Então, eu já vou removê-lo aqui. Ó. Depois, a próxima linha ó, vai ser essa linha aqui, ó, G96. Ela fica aqui. Né? E essa linha aqui, ó, vai ficar aqui. Ó. Só que o código é G92. G92, S de 1500, faltou aqui o M3. Essa linha de baixo não existe. E eu vou remover essa linha aqui, ó, o G99. Essa linha eu passei lá para cima e essa daqui também. Pronto. Agora sim, ó, esse programa aqui, ele poderia ser um programa lá para máquina. Então tá aí, ó, primeiro programa da turma mecatrônica. Então aqui está o programa. Ele gerou as linhas aí. Alguém tinha perguntado. Agora eu vou achar a linha que corresponde ao acabamento. Ela vai estar aqui no final, ó. Então eu vou fazer as correções aqui também. Eu só estou fazendo essas correções porque esse pós-processador tá gerando erro. Não foi o nosso programa lá, não. Então vamos lá. Aqui vai ficar o G54, que é a troca de ferramenta. G0, X de 150, Z de 200. T0. Esse pós-processamento, da onde que ele é mesmo? Esse aqui é do software, né?
Eu não sei que máquina que Ô, ele... professor, Ah, mas no caso ali naquele texto, pode deixar o G0 ou tem que tirar? No porque ele T03. não está movimentando, né? Pode Sim. até deixar. Mas assim, o programa não estaria correto. Alexandre, Então, aqui, dá para editar esse pós-processador para que o próximo programa que a gente for fazer, ele já gere o programa corrigido? dá para editar o pós-processador. Uma vez, só para conseguir, no YouTube, eu achei um vídeo. Eu acho que o vídeo era mexicano, de algum mexicano. Ele estava em espanhol, melhor. O vídeo é mais de 1 hora ensinando como que edita o pós-processador. Cara, eu fiquei 1 mês para conseguir fazer o pós-processador gerar essas 4 primeiras linhas aqui, ó. Divino para eterno. Eu fiquei 1 mês estudando. Tem um colega que ficou 1 ano estudando e mexendo num pós-processador. Ele conseguiu fazer o pós-processador dele funcionar numa máquina 4 eixos. Aí é fácil, hein? Aí teve um cara que foi lá e ofereceu R$6.000 no pós-processador dele. Mas ele não quis vender, não. Mas pouco, hein? 1 ano para valer 6 mil. Um pós-processador hoje, dependendo da máquina, igual a dele que ele está usando, que é 4 eixos, eu vou chutar aí uns 19, 20 mil reais. Esse pós-processado é do programa mesmo, do Mastercard. Não, ele é um arquivo que vem aqui. Depois, eu não lembro exatamente como entra. Mas eu vou olhar aqui e depois a gente abre, na próxima encontro nosso, nós abrimos um pós-processador aqui. Vocês já viram um código de linguagem C, C++, Java? Ah, já vi. O pós-processador é um código igual aquele. Nós temos aí um programador, né, que está junto com a gente aí, ó. Pergunta ele aí se ele não faz. Quem que é? Quem que é que programa aí? Java, esse tipo de coisa? Cara, assim, é um negócio... Depois eu vou ver aqui como que abre um. Eu vou abrir um pós-processador para vocês verem. Mas é um programa imenso. Então, assim, só que para fazer o programa, você tem que entender de programação e você tem que entender como o torno, a frente funciona. Porque você parametriza ele para cada ação que eu faço aqui. Eu estava olhando um dia, por exemplo, assim, ó, ele enumera, por exemplo, desbaste externo. Cada lugar que eu clico aqui gera um endereço. E aí ele consegue, por esse endereço, escrever, compilar o código aqui. É bastante interessante. Então aqui, ó, voltando, ó, eu mudei aqui, certo? E aqui, a única coisa que falta aqui ó, é essa linha, ó, G54, G0, X de 150, Z de 200. Então, olha só, eu corrigi manualmente os erros do pós-processador, mas os erros assim, não é que o pós-processado ficou errado, é porque a máquina que nós estamos estudando não lê o código como o pós-processador que estava aqui gera. Só isso. Então, eu só organizei ele para que ficasse viável no torno que a gente está trabalhando. Então, agora, ó, eu posso inserir aqui, ó, funções NC. O que são as funções NC? É as funções que tem lá no torno. Então, uma muito comum, ó, inserir números de bloco, que é aquela linha N. Aqui. Número inicial de sequência, vou pôr 0,5. Incremento de sequência, vou pôr 10. Número máximo de sequência, 0. Então, vamos aceitar aqui.
Agora tá um programa igual vocês aprendeu. Professor, desce tá na última linha lá. Desce aí. Sim. Olha lá, o avanço tá de 12, né? 0,12, não? Não. Ponto 12. Ah, tá certo. Isso aqui, ó, é como se tivesse um zero aqui, ó. Não, eu lembro de você falar isso. Porque eu não, nem vi o ponto. Rapaz, esse cabra aí, eu vou te contar, hein? Viu o ponto aqui. Ninguém nem sabia que existia isso, você viu. E é Paulinho, né, filho? Não, eu não tinha visto o ponto, não. Vi só o 12, pensei, um avanço. Então eu vou salvar o programa. No caso aqui, ó, no meu computador, nosso Solid abrindo até agora. Aqui, ó, desbaste externo. No meu caso aqui, eu uso para abrir o programa, é o bloco de notas. Mas poderia, no meu caso aqui, eu já uso o bloco de notas porque tá aqui o programa. Esse programa aqui, ó, agora, eu colocaria ele. Se a máquina possui um pendrive, eu colocaria um pendrive ou num cartão SD. Agora eu poderia transmitir também por um módulo Wi-Fi ou wireless. Lá no Senai, a gente tem em algum lugar lá, mas eu tenho em algum lugar um comunicador Wi-Fi. Então, eu conecto no computador um transmissor, conecto o receptor no torno e mando o programa para lá. Certo? Então, olha só, eu vou... Pessoal, é o seguinte, eu vou abrir aqui o torno e vou tentar puxar esse programa. Só que teve um dia que eu fui fazer isso lá na escola e não estava funcionando muito bem. Então, vamos tentar aqui, ó. Pessoal, eu vou fazer aqui bem rápido. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, pode perguntar. Mas o intuito hoje é mostrar a funcionalidade lá do Mastercam. Na próxima aula a gente vai fazer a parte de operação aqui do torno. Aí é diferente. Então, vou soltar o botão de emergência, vou fechar a porta e vou referenciar os eixos. Beleza. Agora, olha só, vou colocar aqui, ó, peça ser usinada, material bruto. Então, a nossa peça tem um diâmetro de 100, e eu apertei antes. E o comprimento, eu vou deixar 60 aqui. Então, vamos lá. Ô, pessoal, eu não sei se é só o meu, mas chega essa hora aqui, começa a cortar e começa a cair a internet. É bem na hora da janta? Não, é sério mesmo. Aham. Eu começo a fechar sozinho, sabe? O programa vai ter que abrir de novo. Meu também tá assim. Não, tem não. De vez em quando tá dando umas travadas. Isso aí, Rocha, é uma pecinha na frente da tela aí. Não é não, moço. Não é não. O meu também tá. Falei, Túlio. Falei. Túlio não, o Rui. É o Rui, falei. O meu também trava toda vez que você discou aqui. Aí, tá vendo? Aí do programa e entrar de novo. É desse jeito. Abre o programa, pode dar uma travadinha. O programa é pesado. Não, Matheus, então, tem hora que é o seguinte, a tela fica preta e depois volta, entendeu? Mas tem vezes que fica preta e fica sempre preta. Não, o meu não aconteceu nenhuma vez, mas já fica preto e volta de vez em quando, entendeu? A minha aqui é 30 mega. Não é possível que um modo desse aqui. Rocha. A minha aqui também é 35 MB, eu acho. 35. Aí tava ruim demais pra mim ver a aula. Aí eu fui medir a internet, eu não tava chegando nem 10, moço. Aí eu fui lá na...
Aqui em casa vai colocar 200 também, mas eu tô usando aqui 10 mega aqui de boa, enquanto não chega a internet. Tá travando. Ô, Eu Rocha, tô usando 2 mega aqui, tá tranquilo. Beleza, vamos ir depois, então. Aí eu fui lá no. Mas de toda forma, Rocha, eu tô gravando aqui. Vê se você só. Show de bola, parabéns. Você é um cara eficiente. Senhores, então olha só. Eu montei a peça, ó. Então ela tem diâmetro de 100, comprimento de 60. Agora eu vou montar as ferramentas lá no torno. Gerenciador de ferramenta. Então, ó, a ferramenta da gente. Então aqui, ó, vou pôr essa aqui na posição 1, ó, carregar na torre, posição 1. E vou pôr essa aqui, que é a canoinha, carregar na posição 3. Ok. Certo? Agora, olha só, vou referenciar as ferramentas. Então, eu vou vir aqui com a... Então, eu vou vir aqui, programa, MDI. Vou pegar aqui, ó. Lá no programa, lá no código, tem a posição da ferramenta, né? Tem. Aí eu vou pôr de acordo com o que tá lá. Justamente. Então, olha só. Eu digitei a ferramenta 1 e vou dar um ciclo start. Então, agora a ferramenta 1 está ativa. Então, eu vou encostar ela aqui na peça. Vou fazer o 0 peça. Então, vamos lá. Offset, trabalho. E vou falar que aqui é um Z0. E vou pôr para medir. Veja que ele criou 0 peça. Agora eu já vou fazer o corretor de ferramenta. Então, offset, geometria. Então, eu estou num X de 100. Vou pôr para medir. E Z de 0. E vou pôr para medir. Então, a ferramenta está aqui e aqui. Vou andar com a ferramenta um pouquinho. Agora eu vou trocar a ferramenta. Então, vou no modo de MDI, programa, MDI. Então, agora, a outra ferramenta é a T0303. É o B Insert. Ciclo Start. E vou posicionar. Então, operação da máquina, posicionamento rápido, ok. Veja que ele pôs a outra. Vou lá em Offset e ferramenta 3. Então, vamos lá. Tem que vir aqui pelo cursor. Ué. Estranho. Tem que estar no modo jogue. Parece que o programa travou aqui. C0 medir. Offset geometria. Agora deu certo, ó. Então aqui Z0 medir. X de 100 medida. E Z de 0 medida. Vocês observaram que o Z da ferramenta 1 está 0 e o Z que eu acabei de fazer agora deu menos 0,5? Uhum. O que é isso? É a diferença que a ferramenta 1 tem de tamanho em relação à ferramenta 2. É isso que ele corrige aqui. Agora, olha só, eu preciso puxar o programa para a máquina. Então, eu vou vir aqui ó, em programa, tem que estar no modo de edição, edit. Vamos ver aqui. Então, programa, edit, OPRT, read. Aí eu vou digitar execute. Esse aí não vai nem ser preciso de rumo ao G54 ou 55, não? Não, eu já fiz isso.
Aqui, ó. Desbaste externo. Abrir. Tá vendo aqui, ó? Ele tá dando esse erro. Aí teve um dia eu fui olhar, era esse aqui. Era a posição onde estava isso aqui. Vamos ver se vai dar agora. Salvar. Então vamos aqui, ó. Execute. Desbaste. Abrir. Ele está sem número de programa. Não pode ser no símbolo lá de baixo também, não? No último. 51. O que era o erro? É porque quando a gente vai puxar no torno mesmo, eu tô com o cartão inserido na máquina. Aí ele não tem essa página aqui, ó. Então ele aceita. Abrir. Ctrl+C e Ctrl+V não dá certo, hein, não? Oi? Colar e copiar aí. Não, ele não aceita isso não. Copiar e colar, né? Aham, não aceita. Deixa eu só ver aqui se... Arquivo. Salvar. Deixa eu só ver aqui. Será que não é 10% aí embaixo da... Não, o símbolo de porcentagem tem que ter. Execute esse camarada. Ele não está aceitando aqui. Deixa eu ver se eu tirar o nome já resolve. Arquivo, salvar. Execute. Esse cara tá... agora acho que vai dar. Execute. Aí. Aquele programa que a gente fez lá, ele tá aqui na máquina agora. Então, esse aqui é o programa que a gente fez lá. Deixa eu tirar isso aqui. Então, o que para puxar o programa por aqui, então vamos lá. Eu tenho que ter, eu tenho que remover aquele nome daqui e colocar o porcentagem junto da letra O. Aí ele funciona. Então vamos lá. Então, fiz 0 peça, parametrizei as duas ferramentas, vou colocar no modo automático. Ver aqui o que foi que ele travou. Ô Alexandre. Sim. Esse programa que você fez aí é só para confeccionar essa peça. Não é isso? As medidas que todo foi feito lá no programa lá, é só para fazer essa peça, não é isso? Isso. Então, no caso, para cada peça, então, tem que ter um programa diferente? Sim. Esse aqui é esse programa aqui, ó. Entendi. É isso aqui, ó. Aham, sim. É coisa pra caramba, hein? Então aqui agora, vou pôr no modo automático. O programa travou, não sei se é porque tem outros abertos. Deixa eu fechar o Solid aqui. Eu consegui puxar o programa, mas ele travou. Pessoal, não sei se é porque tá pesado, mas simplesmente travou. Não tá aceitando nenhum comando aqui. Eu tô achando. Mas assim, o que eu queria mostrar para vocês era isso aqui, ó. O programa veio aqui para a máquina. É porque travou mesmo. O professor, só o fato do senhor estar transmitindo a tela aqui no Discord já está consumindo uma memória danada do computador. Pode ser também. Mas assim, isso aqui agora, o que eu tinha que fazer aqui?
Só apertar ciclo start, ele já funcionaria. Deixa eu fechar aqui. Eu vou fechar ele. Tem uma travada aqui que ele não quer nem fechar. Então, senhores, esse programa aqui, ó, é exatamente esse aqui, ó, 51. Lembra que no encontro anterior a gente digitava isso aqui linha por linha para a máquina? Uhum. Agora eu não preciso mais. Certo? Certo. Fácil demais aí. É, fácil. Fazer, né? Fazer umas 500 vezes, você pega a macete. Não, é fácil. Agora, olha só. Você já disponibilizou para baixar esse programa? Já, eu passei já para isso, pro Matheus. Ô, Matheus, cobra aquele valor lá que eu te falei para nós rachar no meio. Ô, tô com o microfone ligado, não pode falar isso não. Dançou. Matheus, vou baixar aqui no Discord. A casa caiu. Ei, Matheus. Você vai pôr pra baixar aqui no Discord? Fechou, então. Aqui, esse link que eu te passei, Matheus, se você passar esse link, quando eles clicar, já puxa direto do Drive. Ok. Senhores, aqui, ó, rapidamente aqui pra gente já encerrar, já passou um pouquinho, né, do horário. Olha só, lembra que eu fiz só as linhas? Agora, se eu quiser aqui, ó, eu venho aqui, ó, sólidos, revolução, aí já funciona igual lá no SolidWorks. Clico aqui na geometria. Ele me pede uma linha de rotação. Ok. 360, ok. Aqui, ó. Aqui, ele vira um sólido igual no SolidWorks. Legal. Aí aqui eu faço a mesma coisa que a gente fez juntos. Deixa eu ver aqui se ele resolveu aqui. Caramba, ele resolveu travar mesmo. Agora, olha só. Exatamente, ó. Usinagem, desbaste. O que mudou agora, ó? Eu tenho a opção aqui, ó, de sólido. Só que quando eu clicar em sólido, ó, ele vai gerar a linha para eu criar as fronteiras, igual a gente viu. Aí o resto é igual, ó. Usinagem, então aqui, ok. Mesma coisa, vou lá nos desbaste, faço os parâmetros, né, igual o outro que a gente fez. E ok. Aí ele gera pra gente o programa. Só que vocês observam que ele já ficou mais pesado. Vou na usinagem, acabamento, mesma coisa. Aqui eu só mudei a ferramenta, que foi a 21. Aqui tá com 1. Aqui. Agora, olha só, vou pedir ele para gerar. Aí. Se eu pedir para gerar o G1. Tá aqui o programa. Exatamente igual o outro. Então eu só mudei a forma de pegar e o resultado final é o mesmo. Só que aqui eu usei um desenho sólido, né? um tridimensional. Certo, senhores? Beleza. Certo.
E aí, Rocha, a janta aí já tá pronta ou não? Cara, tá quase, cara. Cheirou aqui, viu? Sempre na hora certa. Então vamos ficar aqui só mais uma hora que é pra... Rapaz, o Matheus é bichão, hein? O cara vê a aula, o cara grava a aula e faz o programa, moço. Aí é problema, rapaz. Pois é, senhores, hoje era isso aqui. Não vou estender muito, porque o assunto é muito grande, né? Aí eu vou deixar um pouco para a próxima aula. Beleza. São cabo, né? Cara, o pior é que isso aqui dá para nós estudar até o resto do ano. É doido. Não, porque se para fazer essa peça tem esse monte de programa aí, para fazer umas 4 peças, então vai até o ano que vem, então, hein? Mas assim, Rocha, isso aqui é porque a gente tá estudando. Sim. Consegue fazer muito mais rápido, né? Por exemplo, você viu que a pecinha 3D aqui, 2, 3 minutos já estava funcionando. Porque isso aqui no torno, ele é bom, mas no centro de usinagem é perfeito. É muito rápido mesmo a programação. Aí o Mateuzinho aí vai disponibilizar o software hoje. E a próxima aula nossa agora é que dia? Quarta. Na segunda-feira, eu vou voltar de novo, vou fazer isso aqui, só que aí eu já vou fazer uma peça com uma operação um pouco mais elaborada. E aí na outra semana que vem, na outra, aí aqueles que tiver o software, a gente vai tirando dúvida. Os que não tem, vai assistir na aula aqui e a hora que a gente voltar na escola, a gente vai disponibilizar. Lá na escola lá. Certo? Certo. Que é pra... Quer tirar uma foto aqui, vou fazer a chamada. Metade. O Rocha pode não ter aprendido nada, mas que ele tá aqui do final da aula pra frente, é certeza. Pessoal, alguém quer perguntar alguma coisa? Tá tranquilo? Tá de boa. Hã? Por mim tá de boa, por aí. Não, tá tranquilo. Né, Rocha? Só no dia da prova? Rocha já tá jantando já, o safado. Você tá ficando louco da cabeça, menino. Pessoal, então é isso aí. Por hoje a gente fica aqui para não estender muito. Fechou. Certinho?